Olá, tudo bem? Vamos hoje falar sobre band gap e confinamento quântico. O band gap é a distância entre a banda de valência dos elétrons e a banda de condução, ou seja, ela representa essa energia mínima que é necessária para excitar um elétron até o seu estado quântico, a qual passa de uma banda para outra. O tamanho e essa existência do band gap permite visualizar essa diferença entre materiais condutores, semicondutores e isoladores. Temos aqui então como podemos entender, o band gap em si. A parte vermelha representa as bandas de valência, a parte azul representa a banda de condução, e esse traçado ao meio é o band gap, ou seja, essa distância, né? Em cinza, lá no cantinho, nós temos então o que chamamos de sobreposição. Conforme então o elétron ele pula de uma banda para outra, nós temos esse aumento de energia. Então, materiais condutores eles têm essa sobreposição das bandas. Os semicondutores eles têm uma distância mínima entre as duas bandas e os materiais isolantes têm uma distância muito grande entre a banda de valência e a banda de condução. Então, o que é o confinamento quântico é um efeito que ocorre quando a dimensionalidade do material é comparável ao comprimento da onda dos elétrons portadores dessas cargas. O movimento desses elétrons se torna quântico, implicando em níveis de energia que são discretos. Então, temos aqui uma imagem que representa essa banda de condução e temos também quando o sólido, os pontos quânticos, ou seja, quanto menor o ponto quântico, maior a energia dele. Então, o band gap e o confinamento, eles podem ser podem estar juntos ao mesmo tempo num efeito quântico, né? Essa engenharia ela permite a ocorrência de fenômenos quantitativos que estão previstos geralmente na teoria, né? Ou seja, um confinamento quântico é quando o elétron ele parte de um poço quântico, que a gente pode chamar de PQ, e ele atravessa barreiras de potencial e outras propriedades de transporte, de óticas, que nem existe nem mesmo no nanocristal original. Então, na imagem aqui embaixo, nós temos um bulk, que significa o cristal todo, o poço, que seria essa diferenciação, né? Temos uma porção, né, bem menor do nosso cristal. Temos um fio, que é uma porção ainda menor, e um ponto nanocristal, que é um pedaço ainda menor. Bom, os materiais e band gap, nós vamos falar um pouco sobre os condutores, de primeiramente. Então, a camada de valência ela se sobrepõe à banda de condução, fazendo com que os elétrons da primeira banda fiquem livres para se mover para a segunda banda e participem da condução. Apenas uma fração desses elétrons se move pelo material, pois não se trata de uma sobreposição completa, né, como a gente viu lá naquela primeira imagem. Porém, ainda permite que o material seja condutor. Então, temos aqui três exemplos de materiais condutores: a água do mar, temos o alumínio e temos o ferro. Em materiais semicondutores, então, nós temos uma lacuna proibida e ela é pequena o suficiente para ser preenchida pela excitação, ou seja, pela energia dos elétrons. E ela é geralmente preenchida o quê? Pela luz solar, digamos que é o principal é, é o principal meio de excitar o elétron é com a luz solar. Um número infinito de elétrons é capaz de atingir essa segunda banda, que é a banda de condução, e conduzir uma fração de eletricidade, criando processos adicionais de eletricidade que resultam em buracos, aos quais cria uma cadeia de movimento e gera uma corrente. Então, semicondutores, por mais que eles não conduzem eletricidade igualmente como materiais condutores, eles conduzem de uma pequena fração, né? Porque uma parte só dos elétrons parte para a banda de condução. Então, coloquei um exemplo aqui que eles apresentam uma condutividade elétrica intermediária, né, com uma gap de energia de 4 elétron-volts, né, menos de 4 elétron-volts, geralmente cerca de 1 elétron-volt em cada um desses materiais semicondutores. Né. Suas propriedades elas geralmente são definidas pela diferença de energia entre as bandas, ou seja, quanto maior a banda entre esses semicondutores, né, menor a energia. Então, temos aqui três exemplos. O diamante ele é um semicondutor de banda muito larga, com gap equivalente a um campo elétrico de 5,47 elétron-volts. Mas o germânio, que está aqui do ladinho, ele possui uma pequena energia gap, que é equivalente a um campo elétrico de 0,67 elétrons-volts. Então, um outro exemplo que não foi comentado sobre essa parte do tamanho da gap dele é o silício, que está aqui do ladinho. E finalmente os nossos materiais isoladores, né, ou isolantes, é a mesma coisa. Os elétrons da valência da condução eles são separados por um intervalo muito grande, né, os quais contêm uma lacuna muito grande proibida e que impede que os elétrons saltem de uma banda e participem também da condução, informando por que eles são isolantes e não são bons condutores de eletricidade. Temos aqui três exemplos: a borracha, o silicone e garrafas PETs ou qualquer outro tipo de plástico.
O bandgap no cotidiano, a gente tem uma utilização muito recente encontrada em nanocristais de bandgap com confinamento quântico. São estruturas que são aplicadas ao sistema de comunicações móveis, que são os aparelhos celulares, onde houve uma melhoria muito significativa no desempenho e eficácia em operações como roteador, Wi-Fi e utilização de dados móveis. Temos aqui alguns exemplos muito interessantes, e essa foi a aula de hoje. Muito obrigada!